Amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus na NVI, Êxodo 32, do 1 ao 4, e depois nós vamos ler o versículo 19 e 20. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria e deu-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. 19 e 20. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. Queridos, hoje é um dia muito especial porque, além de ser Santa Ceia, nós queremos lançar aqui um tema para o ano de 2023, onde nós vamos trabalhar esse tema. E o Senhor tem confirmado esse tema no nosso coração e a gente vai fazer isso hoje. Não fizemos isso no mês de janeiro, muitas pessoas, muitos de vocês estavam viajando, enfim. E a gente decidiu fazer isso no primeiro domingo de fevereiro, lançar esse tema aqui. A gente tem sido, como disse, confirmado por Deus para fazer isso, trabalhar isso. O Senhor tem nos dado sinais a respeito de algo tão importante. Nós somos uma igreja que não andamos sozinhos, nós fazemos parte, a Igreja Restauração faz parte de uma comunhão de pastores chamado MFI, que é uma sigla em inglês que aponta para essa comunhão de pastores. E essa comunhão é uma comunhão internacional. A gente faz parte de uma comunhão de pastores com mais de 10 mil pastores ao redor do mundo. E aqui no Brasil, essa comunhão de pastores, do qual a gente faz parte, e a nossa igreja faz parte, ela tem a sua diretoria, tem o pastor Samuel, o pastor Davi, pastor Samuel é o pastor da Casa do Pai em Araçatuba, o pastor Davi é o pastor da Nova Aliança aqui em Londrina, e também tem o pastor Luciano Subirá, que são os pastores que são os responsáveis por essa comunhão, e nós fazemos parte dessa comunhão. Mas não apenas fazemos parte dessa comunhão no sentido de Brasil, mas também somos uma igreja aliançada, e a nossa aliança, ela é uma aliança dupla, é uma aliança de igreja e também de pastorado. Nós somos aliançados com a igreja Nova Aliança aqui de Londrina, tendo como nossos pastores aqui que nos acompanham, os pastores Davi e pastora Mônica. As igrejas aliançadas são igrejas independentes, mas trabalham e andam e caminham juntos debaixo de um mesmo propósito. São igrejas independentes, mas caminham debaixo do mesmo propósito. E essas igrejas todas aliançadas, em comunhão, decidiram que esse ano seria um ano para que a gente trabalhasse o tema que vamos lançar aqui hoje. Um tema de extrema importância e que eu quero apresentar para vocês e ministrar a palavra de Deus para vocês. O tema, então, do nosso ano, talvez você possa pensar o ano das portas abertas, o ano da colheita, o ano do que mais, Tantas coisas vêm à cabeça. Mas o nosso tema é o fogo da presença. Esse vai ser o nosso tema, fogo da presença. Nós acreditamos, queridos, que Deus vai visitar o seu povo com experiências espirituais e grandes coisas vão acontecer nesse ano. Amém? Todo o demais, queridos, a própria palavra diz, que em Mateus capítulo 6, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o que acontece? Todas as demais coisas
vos serão acrescentadas. Então nós vamos trabalhar isso. Agora é interessante porque na semana passada eu já comecei a trabalhar esse tema aqui quando a gente ministrou a respeito da vida de Moisés. Quem estava aqui semana passada? Amém? E na semana passada a gente trabalhou a questão da sarça. E que a sarça é um arbusto sem graça nenhuma, na verdade um espinheiro do deserto. Mas que o fogo de Deus sobre aquela sarça fazia com que ela não se consumisse. E a gente entende da parte de Deus que aquela sarça era uma representação do próprio Moisés naquele momento, e que também nos representa, e que quando o fogo de Deus arde, ainda que a gente não tenha valor, ainda que Moisés não tinha valor, quando o fogo de Deus arde, Deus acrescenta nisso algo maravilhoso, um propósito para a vida de quem quer que seja. E no caso de Moisés, ele fez maravilhas, né? Talvez você esteja aqui, poxa, eu não estive aqui semana passada, eu não ouvi essa mensagem, e essa daqui de hoje, então, já é uma segunda parte. Queridos, haverá uma conexão aqui, mas não se preocupe, desde que você entenda isso que eu acabei de falar a respeito da sarça, né? Depois você também pode assistir essa pregação lá no canal do YouTube, né? Pastor Tarciano Bernardes vai lá e assiste lá, está lá o chamado de Moisés, que é a pregação da semana passada. Você pode fazer isso. E é claro, quando você fizer isso, você vai se inscrever, porque é pecado assistir e não se inscrever. Amém? E curtir. Tem isso também. Mas, brincadeiras à parte, queridos. Então, você pode assistir essa palavra, essa pregação depois na sua casa. Mas a verdade é que, conectando então com a semana passada, que foi o momento do chamado de Moisés, Moisés então cumpre o propósito de Deus e liberta o povo do Egito. E vocês conhecem essa história. Existem filmes, existem novelas e existem milhares de pregações a respeito desse tema. E quando Moisés liberta o povo do Egito, né, com toda aquela autoridade, depois daquelas 10 pragas, e vocês conhecem, Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa e tantas outras coisas. A instituição da Páscoa a gente fala aqui no próximo mês, aliás, daqui 2 meses, né? Quando vai ter a Páscoa em abril, a gente fala sobre isso. E o povo então é liberto, e Deus abre o Mar Vermelho, e vocês conhecem como Deus vai fazendo, né? Eles chegam num lugar chamado Mara, e as águas eram amargas, e Deus transforma aquela água amarga em doce. Deus faz água sair da rocha, Deus manda o maná, Deus manda a carne, as codornizes, né? No deserto. E o Senhor vai fazendo grandes maravilhas. Mas, queridos, Deus não tinha o propósito apenas de libertá-lo. Deus tinha o propósito de se relacionar com ele. E talvez aqui seja o engano de muitos de nós. A gente acredita que Deus tem um plano na nossa vida e que Deus quer nos libertar, nos salvar, escrever nosso nome no livro da vida. E ponto. Quando na verdade, queridos, isso fica muito claro na vida de Moisés e a partir daí com o povo, de que Deus não tinha interesse em apenas fazer isso, mas se relacionar com esse povo. E à medida que a história bíblica vai andando, quando chega no capítulo 19 de Êxodo, acontece algo maravilhoso. Quando você lê capítulo 3 de Êxodo, onde está o fogo? O fogo está sobre uma sarça. Amém? A sarça representa Moisés. A partir daquele momento, Deus nunca mais vai se manifestar em uma sarça. A partir daquele momento, o fogo que estava sobre a sarça vai arder sobre o monte, né? O monte é Sinai. Isso nos aponta para algo muito precioso, né? O fogo, queridos, de Deus, a presença de Deus, não é apenas para um indivíduo ou para viver dentro de uma individualidade. O fogo de Deus é para ser derramado sobre o coletivo. E o coletivo de Deus tem um nome: igreja. A igreja de Deus. Então, primeiro Deus se manifesta na vida de Moisés e depois Deus se manifesta no monte. Primeiro fogo em Moisés e depois fogo no monte. Isso lembra você em alguma coisa? Vou lhe dar um outro exemplo nítido disso. Porque o Velho Testamento é uma sombra daquilo que haveria de vir.
todo o Velho Testamento aponta para o Novo. E o Novo é o cumprimento do Velho. Então nós temos algo que é chamado de tipologia bíblica, que a gente enxerga no Novo Testamento uma figura, né, de algo que aconteceu no Velho. E no Novo Testamento, lá quando você abre sua Bíblia, nos últimos versículos de Mateus capítulo 3, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Quem está comigo, amém? Mas quando você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a sua igreja. Quem está entendendo, amém? Se em Moisés desceu na sarça, depois desceu no monte. Amém? Então, essa é a intenção do Senhor. Mas o fogo, gente, não é um show pirotécnico de Deus. O fogo representa esse lugar onde Deus manifesta a sua glória, mas é um lugar de relacionamento. E quando o povo se depara com a glória, e observe que a glória individual, ela é manifestada de forma diferente do coletivo. Se você lê Êxodo capítulo de número 19, eu vou te dizer como é que ficou o Monte Sinai. Está escrito lá: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, porque o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Do monte subia fumaça como que de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Mas o povo teve medo. Queridos, toda a glória de Deus é manifestada naquele lugar, mas a constatação é triste. O povo teve medo. Não tenha dúvida de que esse é um retrato de hoje. Nós somos alcançados por Cristo. Até amamos o Senhor. Reconhecemos aquilo que Ele fez por nós. Mas a grande realidade é que saímos de uma condição e ao invés de entrar nesse lugar de atuação de Deus, a gente para no pé do monte e fica com medo daquilo que Deus tem para nós. A gente bloqueia o coração e a gente tem uma dificuldade de se lançar nisso. Quando isso acontece, Moisés sobe ao monte. Por quê? Porque ele sabia que, ainda que fosse um homem incapaz de muitas coisas, Deus já havia se manifestado na sarça, que era a representação da própria vida. Então ele disse: se eu entrei nesse nível de atuação de Deus, Deus com certeza me permitirá entrar nesse outro nível de atuação de Deus e da presença de Deus. Então Moisés sobe o monte, e ele sobe, e quando ele chega lá, ele fica algumas horas no monte. 40 dias ele fica no monte. É muito tempo, 40 dias, para quem não tem intimidade. Mas para Moisés não é muito tempo. O monte está diante do povo, cheio do fogo da presença de Deus. Mas quem está no pé do monte não entende, não tem a percepção do que está acontecendo no monte. Quem está entendendo? Eu estou falando, queridos, de um povo que foi livre, mas que teve medo de entrar na presença de Deus, se lançar na glória de Deus. Quem está dentro do fogo, Moisés, não tem pressa de sair. Quem está fora fica impressionado com o fogo do monte. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês que pode ser o problema de muitos. O povo se acostuma. Quem olha para o monte somente se acostuma de ver. Mas quem está dentro do fogo vive de novidade todos os dias. Para quem está fora, querido, o maravilhoso se torna comum. Imagine você chega num pé do monte, e não é, queridos, ali a subida do Pacaembu, não. Do bairro aqui, tá? Antes que vocês pensem no estádio. Não, queridos.
não é um morro aqui para trás, não é a Serra do Cadeado. É um senhor de um monte, e já eu falo sobre isso, que há uma planície e o monte começa aqui e só para com mais de 2.000 metros de altura. Esse é o tamanho do monte. Imagine o que é esse monstruoso monte começar a pegar fogo, raios, trovões, fumaça. E como se não bastasse o visual, ainda tem o áudio. Uma trombeta ressoando cada vez mais alto. Diante daquela glória, talvez você ficasse assim, rapaz, isso é a coisa mais linda que eu estou vendo. Eu nunca vi um negócio desse. Para esse monte pegar fogo, com certeza é Deus que fez. É Deus que age. Amém? Só que no dia seguinte você dizer, rapaz, é impressionante. Acordei hoje para ver de novo. Mas quando chega no 30º dia, você já está passando reto na frente do monte. Você já acostumou com o monte. Você já não se importa mais com o monte, porque aquilo te acostumou. Agora imagina 40 dias. O povo está absolutamente acostumado com a glória do monte, porém sendo vista, mas não experimentada. Então o povo tem uma ideia. E o povo chega, e ele começa o versículo 1 dizendo, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Ele disse, venha, faça um Deus com letra minúscula, um ídolo para nós, que nos conduza. E aí eles dizem, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, quer dizer, eles dão um crédito para Moisés, assim, não sabemos o que lhe aconteceu. A lógica é simples. O cara está lá 40 dias, lá em cima não tem McDonald's, não tem Burger King, não tem iFood, não vimos nenhuma moto subir. Então, o cara morreu de fome. Porque lá em cima é deserto, esse fogo todo, o cara entrou, sei lá se foi queimado vivo lá dentro. A grande verdade é que ele está lá dentro, a gente está aqui, e é isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A impaciência faz a gente criar deuses de mentira. Faz a gente acreditar que Deus está em coisas que Deus não está. A nossa impaciência nos leva a esse tipo, a colocar um Deus de mentira no lugar de um Deus de verdade. Mas o que mais me impressiona, gente, é Arão. Vocês acreditam que Arão, o sacerdote, o cara assim como Moisés, o cara estava ali embaixo, 40 dias também. E não é que o cara tinha também um pensamento de fazer um Deus de mentira aqui dentro da cabeça dele? Quando o povo falou, vamos fazer, ele falou, traz para mim que eu tenho um plano aqui. Eu estou pensando faz muitos dias nesse plano. E qual era o plano? Tirem, essa tradução que eu li fala de brinco, mas a grande verdade, a palavra certa é pendente. Tudo aquilo que pode ser pendurado. Tirem os pendentes do corpo de vocês, tragam para mim os pendentes de ouro e eu vou fazer aqui algo muito maravilhoso. Tudo que é pendente de ouro vocês tragam para mim. Mas eu preciso explicar uma coisa para vocês. No livro de Êxodo, especificamente, a palavra ouro aparece 109 vezes. E 107 vezes ela é mencionada exclusivamente para falar dos móveis e dos utensílios do tabernáculo de Deus. Deus tinha um plano. Quando Deus vai tirar o povo do Egito, Deus manda com que o povo peça utensílios de ouro e prata para os egípcios. Os egípcios, petrificados de medo pela morte dos primogênitos, entregaram tudo. Mas isso era um plano de Deus. Ao levar todo esse ouro juntos, chegando mais à frente, Deus ia trazer um plano para Moisés, que é o tabernáculo. O tabernáculo aponta para uma figura de Cristo. E nas peças do tabernáculo,
praticamente tudo era revestido a ouro. A arca da aliança era feita de madeira de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora. A tampa da arca, chamada de propiciatório, junto com 2 querubins, em forma de 2 querubins olhando para dentro, onde o sangue era aspergido, era uma peça só de ouro. E Arão sabia que Deus tinha um plano, porque o ouro, em Êxodo, gente, em Êxodo, o ouro aponta para o quê? Para a santidade, para a pureza. Coisa que Deus iria usar, purificar o ouro e usar no seu próprio tabernáculo. Arão sabia do plano de Deus, mas disse, vamos pegar esse ouro, e ao invés de fazer algo específico aqui, que Deus, ao invés de fazer isso, continuar ser participante do plano de Deus, me dá cá esse ouro, tragam aqui, e eu vou fazer um Deus de letra minúscula, um ídolo para vocês. Arão decide que vai usar o ouro do plano de Deus para fazer um Deus de mentira. Quem entendeu, diga amém. Agora isso fica mais chocante. Quando o povo traz o ouro, a Bíblia vai dizer que Arão pega o ouro e o fundiu, transformando-o num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então está pior do que você pensa e do que eu penso. Arão não só tinha um pensamento, Arão tinha uma forma. Arão não só tinha uma forma, Arão tinha uma ferramenta própria de ourive para modelar aquilo que sairia da forma. Queridos, escute. Arão é livre do Egito junto com o povo. Ele crê em Deus, mas ele não entra no monte. Ele fica no pé por causa do medo de subir ao monte. O medo dele, a impaciência dele, faz com que ele produza um Deus mentiroso para ele mesmo. Mas o mais incrível é que quando ele saiu do Egito, ele não deixou a forma do Deus, desse Deus mentiroso lá. Ele trouxe junto. Em outras palavras, se Deus não fizer o que eu quero, eu estou com a forma, eu estou com a ferramenta, eu tenho o plano, e eu faço um Deus mentiroso para mim. Eu tenho certeza que Ele vai cumprir o desejo do meu coração. Isso é o retrato de muitos de nós. Nós fomos livres e cremos no poder de Cristo e começamos a nossa caminhada de fé. Mas quando Deus diz, sobe o monte, a gente fica com medo. A gente diz, não, eu não quero viver esse nível de glória. Eu não quero viver esse nível de fogo. Eu prefiro ficar aqui no pé do monte, vendo de longe. E se Deus não fizer o que eu quero, está tudo certo, que eu vou pela minha cabeça. Eu tenho as minhas formas, ou as minhas formas, de fazer o que eu quero. E de alcançar o que eu quero. E eu tenho as ferramentas certas. E está tudo certo. O molde não é de Deus. As ferramentas não são de Deus. E eu posso lhe dizer uma coisa? Porque Deus não pode ser colocado dentro de uma forma. Quem está entendendo isso, diga amém? Não tente, e se estiver tentando, pare, de colocar ou tentar colocar Deus dentro da sua forma e criar na sua vida um Deus mentiroso, que você acha que dá para caminhar junto com uma vida de erro, de afastamento, de falta de propósito. Arão representa essa pessoa que segue Jesus, mas se ele fizer alguma coisa, eu faço, eu coloco na minha forma. E Paulo sabe disso, e Paulo vai escrever Romanos 12, 2, ele diz, não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados. Então Deus não usa forma, Deus usa transformação. Deus não é Deus de forma. Que Deus top que eu fiz? Arão olha para o bezerro. É de mentira, mas ficou bom demais. Nossa, eu sei fazer um Deus de verdade. Realmente é um Deus de mentira, mas ficou top. Mas está faltando alguma coisa, porque Arão está fazendo, mas ele
sabe que está errado. Reconhece alguém assim, não? Alguém pode levantar a mão e dizer, eu vi hoje de manhã, pastor, no espelho. Arão sabe que está tudo certo, mas ele fala assim, cara, isso aqui, Deus não está nessa. Mas vou forçar a barra. Então ele olha para aquele coisa assim, está faltando alguma coisa, vamos fazer um altar. Aí ele faz um altar. E vendo, ele edificou o altar. E aí ele pega o bezerro e esconde atrás do altar. Agora olha a cara de pau de Arão. Vocês vão ficar com raiva de Arão. Mas quem sabe no final vocês não ficam com raiva de vocês mesmos. Mas vamos lá, vamos falando de Arão por enquanto. Arão levanta o altar e esconde o bezerro. Aí ele tem a cara de pau de virar para o povo e dizer assim, amanhã nós faremos sacrifícios e faremos uma festa ao Senhor. Com letra maiúscula. Ao Deus que está ali no monte. Tem alguma coisa errada? Quando o cara sente que está errado, ele quer misturar o Deus dele com o Deus verdadeiro para ele se sentir bem. Conhece alguém assim ou não? Não, né? Gente que acha que dá para misturar as coisas e dizer, não, é pro Senhor. O que eu fiz, esse deusinho, é pro Senhor. A festa é para Ele. O louvor do carro é para Ele. O domingo é para Ele também. Assim, pelo menos na hora do culto. É assim, vamos dar uma misturada aqui, porque eu amo Ele. Eu fiz aqui um bezerro, coloquei atrás do altar, mas assim, tá ali. E qual era a outra expectativa de Arão? Quando Moisés chegar, porque o cara quando está errado, ele sabe que não vai acabar bem. Ele diz, quando Moisés entrar, ele vai ver o altar, mas não vai ver o bezerro atrás. Pelo menos para eu ter um tempo de explicar para ele o que é que eu estou fazendo aqui. Não é qualquer bezerro. Não é qualquer Deus de mentira. É feito com ouro que representa a santidade. Está muito bem explicado, sim ou não? Bons e excelentes argumentos. Só tem um problema. Deus não aceita. Só esse. Deus não aceita. E aqui eu quero falar uma frase que talvez explique muita coisa na sua vida. Nós fazemos coisas para Deus, em nome de Deus, que Deus não aceita. A gente cria deuses mentirosos. A gente faz do nosso trabalho o nosso Deus. A gente faz dos nossos relacionamentos os nossos deuses. Muitos fazem do dinheiro o seu Deus. Muitos fazem do status seu Deus. Muitos fazem e mescla isso e põe Deus para fora disso. Mas Deus não aceita. Aí na manhã seguinte, a festa vai começar. Olha como começa, se não tem cara de coisa boa. Ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. Lindo, né? É lindo ou não? A festa começou, vamos oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Está preparado para ouvir o resto do versículo? Então eu vou ler para você. Depois disso, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Êxodo 32:6 na NVI. Vou repetir. Depois dos sacrifícios de comunhão, eles comeram e beberam, e se levantaram para se entregar à farra. Essa é a palavra traduzida pela NVI. Para se entregar à farra. Espera aí, pastor, me explica. No mesmo versículo, sacrifício de comunhão e farra? Gente. Tem gente que tem essa capacidade. Se eu posso misturar um Deus de verdade com um Deus de mentira. Se eu posso misturar um altar com um bezerro. Se eu posso misturar o santo com o profano. Se eu posso misturar o propósito de Deus aqui com os meus desejos. Também posso oferecer sacrifício de comunhão e ainda assim me levantar para farrear. Posso misturar então os meus pecados de estimação com a glória de Deus. Mas não é assim. E a minha responsabilidade aqui é
fazer você entender isso. E eu tenho como provar. E isso não está na minha cabeça, está na palavra de Deus. 1 Pedro 3,15. Mas assim, como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também, em tudo que vocês fizerem. Ah, pastor, mas isso é só um versículo. Então tome Hebreus 12,14, que diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ah, pastor, mas eu não entendo bem. Então tome 1 Tessalonicenses 4,7. Porque Deus não vos chamou, Egito, da impureza. Deus não nos chamou do Egito ou do mundo para a impureza. Mas Deus nos chamou para dentro do monte da sua santidade. Pastor, essa palavra está desatualizada com o que a gente está vivendo hoje. Não estou nem aí. O compromisso aqui, queridos, é com a palavra. E eu vou mais longe. Pode existir comida, pode existir alegria, pode existir bebida, pode existir festa, mas tem algo esquisito. Porque Arão tinha, parece que tem alguma coisa errada. Eu não tenho bem certeza disso aqui. A alegria da festa não é suficiente para tirar a tristeza. Parece que não flui. Existe uma angústia. Claro que existe, querido. Porque existe deuses mentirosos e um altar que Deus não aceita. Quem entendeu até aqui, diga amém. Mesmo que não tenha gostado, né? Mas entendeu, diga amém. Amém? Onde está Moisés, gente? Me explica. Onde está Moisés? Não é pegadinha, não. Onde está Moisés? No monte. Moisés está sabendo, gente? Não. Tem como saber? Não. Tem como saber. Moisés está no monte. Moisés está inocente. Moisés não está sabendo nada. Moisés, então, vai ficar sabendo. Como, pastor? Desceu lá embaixo? Não. É que Moisés não está sozinho. Moisés está com Deus. E Deus não está somente no monte. Porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Porque Moisés, ele é presente, mas Deus é onipresente. Moisés só ocupa um espaço, mas Deus é infinito e eterno. Amém. Você quer saber qual que é a moral? A moral é, quem anda com Deus fica sabendo de coisas que quem não anda nunca vai ficar sabendo. Vou repetir, quem anda com Deus fica sabendo de coisas que quem não anda nunca vai ficar sabendo. Moral da história? Ande com Deus, meu filho e minha filha. Diz para quem está do seu lado aí, anda com Deus, pelo amor de Deus. Gênesis, pastor, mas será que, como é que é esse negócio de andar com Deus? Eu vou ler um versículo só de quem andou com Deus, posso? Gênesis 5:22. E Enoque andou com Deus 300 anos. Quantos anos? 300 anos. E gerou filhos. E viveu ao todo 365 anos. Eu amo isso. Porque Enoque só conheceu Deus quando tinha 65. E se ele andou 300 e morreu com 365? Enoque conheceu Deus só depois. Mas depois que conheceu, nunca mais parou de andar com Deus. Aí sabe como é que termina a vida de Enoque, que é resumida num único versículo da Bíblia? Termina assim: Enoque andou com Deus e ninguém mais o achou, porque Deus o tomou para si. Eu fico imaginando Deus, Enoque andando com Deus o dia inteiro. Deus, eu não te largo, eu só ando contigo. Onde tu for, eu estou aqui, onde tu for. Chega um dia que Deus olha para Enoque e fala assim: quer saber uma coisa, Enoque, a gente é tão amigo, vamos morar lá em casa? Vamos morar lá em casa? Vem, Enoque, chega, vem. Vamos. Não, mas eu aviso alguém. Deixa eu procurar, vem, bora. E tomou Deus Enoque para si. Quem anda com Deus, querido, o final é esse.
vai morar com Deus. Deus olha para Moisés lá em cima do monte e diz assim, ó, Moisés, desce que o teu povo que você tirou do Egito. Como é que é? Não, Senhor, o povo não é meu não, é teu. Mas olha como Deus começa com Moisés. O teu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo, um bezerro de ouro. Mas Arão não tinha feito o altar também? É que Moisés, ao entrar no arraial, só ia ver o altar. Mas Deus nem mencionou o altar, porque Deus sabe o que está escondido atrás, sem que ninguém veja. Deus conhece. Deus conhece o oculto. Seus olhos são como chama de fogo. E ele diz, ofereceram a este bezerro sacrifícios. Ué, mas a festa não era para o Senhor? Cuidado, meu querido. A sua vida tem que estar alinhada com Deus. Porque senão você pode achar que está fazendo algo para Deus. Quando na verdade não está. Deus não divide a glória dele com bezerro nenhum. O altar tem que ser somente para o Senhor. Quem passa tempo com Deus, no caso de Moisés, fica amigo de Deus. Eu gosto daquilo que Jesus diz para os discípulos em João 15:13. Jesus está falando, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Aí ele olha para os discípulos e diz assim, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo que o Pai me revelou, eu tenho revelado a vós. Amizade com Deus. O Senhor olha para Moisés e diz, esse povo é um povo obstinado. E aí Deus testa o coração de Moisés e diz, Moisés, vamos fazer um acordo aqui em cima? Fala, Senhor. Eu destruo este povo. E a partir de ti, eu vou levantar uma grande nação. Qualquer emocionado ali ia dizer, sério? Porque essa promessa tu fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, para os patriarcas. É sério que eu vou estar no nível desses caras? É sério que eu vou ser o patriarca? É como se Deus dissesse, olha, o fogo está ardendo no monte, mas vamos voltar a arder na sarça. E a partir daí a gente recomeça. Mas Moisés diz, Senhor, o que as outras nações vão dizer de ti, Senhor? Vão dizer, o Deus deles tirou eles do Egito e os matou no deserto. Não, Senhor, eu não quero que fiquem falando mal de ti, não. Outra coisa, Senhor, lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac e Israel. Vou repetir, Abraão, Isaac e Israel. O que Moisés estava falando com essa oração? Moisés estava dizendo, Senhor, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel. O Senhor lembra que ele era Jacó, o enganador? E que tu fez Israel príncipe de Deus? Porque tu deu uma segunda chance para esse cara. Dá uma segunda chance para o teu povo, Senhor. Quem anda com Deus, ouve de Deus o que ninguém ouve, mas quem anda com Deus, fala para Deus o que ninguém fala. Isso tem um nome: intimidade. Conversa. Intimidade. Quem aqui está entendendo até aqui, diga amém. Em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, é um plano maravilhoso. Imagina começar por mim e eu ser o patriarca. Mas essa é a promessa de Abraão, Isaac e Jacó. Tu me prometeu outra coisa. Eu não quero a promessa de ninguém.
Eu quero viver as promessas que tu tem para mim. Que lição. Para de invejar o que Deus depositou nos outros. Para de... Viva as tuas promessas. As promessas para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família, para a sua casa. Para cada um de nós, Deus tem uma promessa. Aí Deus decide não matar o povo. Ai, que intimidade. Ah, Moisés, quando chegar no céu eu vou dar um pescoção em Moisés. Vou agarrar ele pelo pescoço. Vou dizer, ô Moisés. Mas Moisés desceu do monte e a palavra de Deus diz assim, que quando ele desce do monte, ele desce trazendo as tábuas da lei escritas por Deus. Fala Moisés descendo. E tem um detalhe nessas tábuas, elas são escritas para o lado de dentro e para o lado de fora. Elas são escritas em ambos os lados. Porque a palavra de Deus, ela tem dois lados. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela é escrita dos dois lados. É como se a palavra de Deus estivesse aqui. E tudo aquilo que você vê daí, eu também vejo daqui. A palavra que eu estou pregando aqui serve para você, mas também serve para mim. Porque a palavra de Deus corta dos dois lados. Lá vem Moisés com as tábuas da lei, as tábuas que tinham sido escritas pelo Senhor. E quando Moisés vai chegando perto do arraial do povo, ele escuta um canto, uma música. Eu não sei se era um sertanejo, talvez. E o povo está lá dançando e pulando, cantando. Sertanejo universitário, talvez. E o povo está lá pulando, dançando, está tudo certo. O altar é para Deus. Tem um bezerro ali, porque a gente também precisa. Deus não faz do jeito que a gente quer, a gente precisa ter esse bezerro aqui. Dá uma misturada no negócio. Vamos oferecer sacrifício a Deus, mas vamos fazer farra também. Tá tudo, vamos botar música, vamos para cima, vai acontecer, tá tudo certo. E quando Moisés vê aquilo, o Moisés que tinha acabado de falar com Deus assim, ô Senhor, dá uma chance para esse povo. O homem fica tão irado que ele joga aquelas tábuas no chão, quebra a tábua e depois Deus vai mandar ele fazer as tábuas de novo. Mas essa é uma outra história. E ele fica tão irado com aquilo. E quando ele chega no arraial, as pessoas, eu penso que eles tenham feito um corredor para ele ver o altar, e ele já chega dizendo assim, ó, eu sei que tem um bezerro atrás desse altar, porque o Deus que tudo vê já me falou. E ele já chega lá e já arrebenta o altar no meio, e já identifica o bezerrinho de ouro lá atrás, o deusinho dele. E quando ele vai, ele não quer nem saber, querido, ele não tem conversa, ele não tem bate-papo, porque quando se trata do assunto que eu estou pregando aqui, tem que ter um radicalismo, tem que haver uma mudança, tem que haver uma atitude. Ele pega o bezerro de ouro que tinha feito e ele moe esse bezerro, mas ele não moe assim, ele quebrou na pedra, não. Ele quebra o bezerro e depois ele começa a bater com a pedra nesse bezerro, até o bezerro inteiro virar pó. Voltou a ser pó de ouro, pó. Nada mais, nada menos do que pó de ouro. Não tinha nem sinal de que aquilo era um bezerro. Voltou a ser pó. E se voltou a ser pó, voltou a ser o símbolo de Deus. Santidade e pureza. É assim que Deus faz com a gente. Deus nos pega, nos quebra e nos bate até que viremos pó. Mas levantamos dali em santidade e em comunhão com aquele que tudo pode. E ele pega o pó e ele faz algo que talvez seja meio chocante. Olha o que esse cara faz. Ele pega o pó todo e ele fala, onde é que está aqui a bacia da água que o povo bebe? Está aqui, Moisés, então me dá cá esse pó. E ele espalha o pó sobre a água. E depois que ele mistura o pó sobre a água, ele diz, traz os copos aqui, faz uma fila aqui. Trouxeram o copo e todo o povo bebeu daquela água. Pastor, mas que coisa mais sem pé nem cabeça. Por que o povo bebeu daquela água com pó de ouro, é isso? É isso. Mas vamos recapitular. Qual o significado do ouro em Êxodo? Pureza e santidade. Eles pegam a pureza e a santidade de Deus, distorcem e transformam num bezerro. Eles corrompem a santidade. Mas quando chega Moisés, torna aquele bezerro em pó novamente.
Isso dá muito trabalho. Mas ele volta a ser o símbolo da santidade e pureza. Moisés pega agora o símbolo da santidade e pureza, que antes era um ídolo, mas agora foi moído. E lança sobre a água. E diz para o povo: bebam. E quando terminam de beber, aonde está o ouro? O ouro está dentro deles. Deus está dizendo: para de tentar fazer coisas com as tuas mãos para o lado de fora. Porque a santidade e a pureza tem que estar dentro. É de dentro para fora. Bebam a água com o ouro. Queridos, a Bíblia não é apenas algo externo, mas interno. Enquanto você achar que isso aqui é mais um livro na sua casa, na sua estante, você está completamente equivocado. A palavra de Deus, ela tem que estar dentro de nós. Quando Deus vai chamar Ezequiel, lá no final do capítulo 2 de Ezequiel, a Bíblia diz que Ezequiel cai no chão. E o Senhor diz para ele: filho de homem, põe-te em pé e falarei contigo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo o colocou de pé. Quando entra no capítulo 3, Ezequiel tem uma visão. E ele diz: eu vi uma mão vindo do alto com um rolo, escrito por dentro e por fora. Porque a tábua é dos dois lados. A Bíblia é uma espada de dois gumes. E ele viu uma mão vindo do alto com um rolo, segurando um rolo. E quando chega perto dele, ele ouve a voz de Deus que diz: come. E ele começa a comer. E ele diz: até que as minhas entranhas, a NVI diz até que o meu estômago se encheu daquilo. E ele termina e diz: mas era doce como o mel. A palavra de Deus não é algo externo, querido. A palavra de Deus não é mais um livro que você pode comprar amanhã, quantos vocês quiserem, na livraria. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz quando ela está no lugar certo. Não dobro, essa é a lição de Moisés, não dobro os meus joelhos diante de nada daquilo que foi feito fora com as mãos dos homens. Eu só dobro os meus joelhos diante daquilo que Deus já fez e está testificado dentro de mim. Queridos, como estão as coisas dentro de você? Como está o seu coração? Deus sempre usará pessoas para cuidar de você. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que quando chegou a Macedônia, lá em 2 Coríntios 7,5, ele diz: nós não tivemos descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Aí ele diz: conflitos externos e conflitos internos. Ele diz: conflitos externos e temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-me com a chegada de Tito. Sabe o que isso quer dizer? Paulo está dizendo: eu tenho um monte de conflitos externos, tudo bem, mas eu estou com medos internos. E o Deus que consola os abatidos me mandou uma pessoa aqui para me ajudar com aquilo que está acontecendo aqui dentro. Porque eu não consigo dar jeito nos conflitos externos, mas os temores internos, Deus coloca pessoas na nossa vida para nos consolar. Eu estou quase terminando, mas eu preciso falar da resposta de Arão. Moisés olha para Arão e diz assim: cara, o que tu fez aqui? Já era para você estar muito lá na frente, você é livre, você estava carregando um molde, você tinha uma ferramenta. E a resposta do Arão me faz entender muita coisa. Ele diz: não te enfureças, Moisés. Qual que era a preocupação de Arão então? Que quem se enfurecesse? Moisés. Tudo errado. A questão não é se a gente está enfurecendo alguém, a questão é: nós estamos enfurecendo o Senhor? Todos os temores de Arão era baseado na discussão de Moisés e não em quem era Deus. E aí Arão começa e diz: tu sabe como é que esse povo é propenso para o mal? Começou a jogar a culpa no povo. Você conhece alguém que põe a culpa nos outros? Não, né? Não? Eu conheço alguns, posso apresentar para vocês.
Moisés olha para ele e diz: oh, meu filho, mas tu tinha chance, tu podia ter parado com isso. Aí ele diz: mas o povo disse, esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Resumindo, Arão diz assim: a culpa não é minha, a culpa não é do povo. Para falar bem a verdade, acho que a culpa é tua, Moisés, porque tu demorou pra caramba. Pô, tu não mandou um zap, cara. Eu acho que a culpa é tua, Moisés. Amados, nós amamos colocar a culpa no outro. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que entre 7 bilhões de habitantes é o felizardo de ter razão em tudo? Conhece alguém assim, não? Alguém já está falando, eu tenho uma lá em casa. Pastor, tem um cara lá em casa que é desse jeito aí, ele acha que ele que... Tudo é culpa dos outros. Tudo é culpa dos outros. Mas será que se eu abrir o meu coração e deixar Deus falar, eu não vou perceber que eu tenho muita culpa nas coisas? Arão continua e diz: eu pedi que eles trouxessem o ouro, e eles trouxeram. Escuta, pega essa agora. O povo me trouxe o ouro, e eu peguei o ouro. Escuta essa de Arão. E eu joguei o ouro no fogo, e saiu esse bezerro. Foi isso que aconteceu, gente? Não. O fundo do poço é quando os teus argumentos não dão mais. E aí você começa a mentir. O fundo do poço. Por que Arão mentiu? Alguém tem uma resposta? Eu tenho. Arão mentiu porque aquele que serve um Deus de mentira, mente como seu Deus mentiroso. Por isso Jesus chega e dá um impacto e diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem está fora da presença de Deus fabrica deuses. Quem está dentro da presença de Deus vê Deus fazendo por você. Lá embaixo, Arão estava fazendo um bezerro, mas lá em cima, Deus estava fazendo as tábuas da sua palavra. Finalmente, eu quero terminar com João 7,37, que Jesus diz assim: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou em alta voz e disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ainda hoje existe a água com ouro. Ainda hoje existe. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, quer matar a sua sede, para que você pare de fabricar as coisas e receba a graça de Deus. Pare de fazer as coisas com as próprias mãos, sem a orientação de Deus. Pare de esconder bezerro, como se Deus não visse. Pare de fazer festa, quando você sabe que a sua alma está arrebentada e vazia, e você sabe que você precisa de Deus. Eu preciso dizer algo aqui para as mulheres e para os homens, e eu vou deixar a Bíblia falar, Lucas 10, 41, 42. Para as mulheres. Eu vou trocar aqui a palavra, o nome da pessoa, e vou colocar mulher. Mulher. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. Jesus está dizendo: você está tão preocupada e inquieta, mas você pode sentar aqui nos meus pés como Maria e descobrir que essa é a melhor parte. Em outras palavras, você pode subir o monte sem medo, porque eu sou o Deus que cuida de você, da sua casa, dos seus filhos. Para os homens, eu gostaria de mencionar o Salmo 46, 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Mas eu gosto de uma tradução maravilhosa da NVI, que ele substituiu o aquietai-vos por parem de lutar.
Vou repetir: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Talvez você esteja aí dizendo: como assim eu vou parar de lutar? É que você não está entendendo. É para você parar de lutar com Ele. Ele tem te cercado de todos os lados, mas você está numa luta travada contra Ele. Eu não subo o monte. Eu reconheço que Ele fez, eu sei quem Ele é, mas não dá, não vai. Então o Senhor diz aqui: parem de lutar. É como se Ele estivesse dizendo: você está lutando contra mim. Quem não é comigo, quem não é por mim, é contra mim. Quem pode resistir a Deus? Se você tentar, você se arrebenta. E talvez essa palavra seja aí a indicação, o resumo para muita gente. Parem de lutar. Lembram de Hebreus 3,7? Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçam os vossos corações. Deixa Deus quebrar você até que você vire pó. Mas no final, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus entrou dentro de um culto. Quando ele estava dentro do culto, ele disse, lá em Mateus 15:7, ele diz: esse povo me honra com lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Você sabe se você está no fogo da presença, ou se você está no pé do monte, construindo tantos bezerros, e dizendo: eu vou dando um jeito, eu vou dando um jeito. Eu vou terminar pedindo para você olhar essa pedra. Não sei se alguém tinha reparado. Todo mundo viu? Sabe de onde é essa pedra? Do topo do Monte Sinai. Em 2017 eu subi o Monte Sinai. E quando eu cheguei lá no topo do Monte Sinai, eu botei essa pedra dentro da minha jaqueta, que eu estava quase morrendo de frio, de madrugada. E eu desci, depois nós fomos para Israel, depois eu fui pregar numa conferência lá na Inglaterra, depois, e foi comigo, depois eu vim para o Brasil, depois eu vim para cá, e eu trouxe aqui. Ela tem até um aspecto de queimado. Sabe qual que é o valor dessa pedra, gente? 0. Não vem aqui no final do culto pedir: pastor, passa essa pedra da minha enfermidade. Que olha, eu quebro uma cadeira nas tuas costas. Não tem poder nenhum nisso aqui. E eu não trouxe para mostrar para alguém que tem. Eu trouxe para mostrar para você. Essa pedra não tem valor nenhum. Mas um dia, essa pedra ardeu no fogo da presença de Deus. Um dia ardeu, gente. Um dia essa pedra testemunhou que Deus faz. Se essa pedra falasse, ela diria: eu vi a glória. Eu vi a presença. Eu ouvi os raios e as trombetas. Mas quando a glória saiu do monte, o que aconteceu com a pedra? Está aqui a pedra. Do topo do Monte Sinai. Está aqui. Não serve para nada. Aliás, hoje eu acho que eu estou usando, talvez pela primeira vez, para fazer aqui e mostrar o que eu quero mostrar para vocês. Tem água nessa pedra? Não. Tem vida nessa pedra? Não. Os melhores dias dessa pedra foi quando Deus manifestou a sua glória. Hoje ela não passa de uma pedra seca. Essa pedra, gente, ela representa muitos de nós. Com um coração seco, duro, que não quer as coisas de Deus, que até sabe do que Deus é capaz, mas não tem vida. Não tem vida. Muitos de nós não queremos dar um passo a mais. Muitos de nós não queremos
o fogo da presença, isso não é para mim. Muitos de nós achamos que dá para ir fazendo isso e misturando. Não, eu faço os meus bezerrinhos, mas também levanto o meu altar e está tudo certo, e é para Deus. Não, gente, Deus não é assim. Deus tem algo infinitamente maior para você. Hoje, o fogo da presença está sobre a igreja. Que Cristo, que recebeu a plenitude do Espírito Santo, derramou sobre a sua igreja. Mas quantos de nós reconhecemos o que Ele fez e que morreu e que nos aproximamos, mas não entramos? E aí isso se torna comum. Então a igreja é tudo igual. Está tudo certo. Não existe uma mudança. Você passa na frente da glória todos os dias, mas já se acostumou com isso. É possível que uma vez ou outra você olhe novamente. Rapaz, tinha até me esquecido de olhar. Nossa, eu vou até derramar uma lágrima aqui. Não, gente. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Infelizmente o versículo continua. Ele diz: em vão me adoram. E aquilo que vivem diante de mim não passa de regras de homem. Liturgias. Costumes. Não, nós temos um costume. No domingo nós vamos num culto. Quando na verdade a vida de Cristo quer fluir de dentro de você todos os dias da sua vida, em todos os lugares. Cristo em vós, esperança de glória. Gostaria que você se colocasse em pé, por favor. Eu quero fazer uma oração e depois nós vamos participar da ceia. A ceia, ela aponta para o símbolo de Cristo. A ceia, querido, aponta para essa água com ouro. Aquilo que está fora, vem para dentro. Que precioso.